Obrigado, Jesus, por mais um dia em nossas vidas, a nos convidar para a renovação interior, para edificarmos em nosso projeto de espíritos os valores correspondentes aos desígnios de Deus na construção de uma nova humanidade. São turbulentos os dias quando se misturam no mesmo ambiente espíritos que desejam a paz, o progresso, e outros que apenas desejam espalhar o terror, o egoísmo, a dominação através dos vícios. Mas estas são cenas que você mesmo, Jesus querido, havia antecipado ao falar-nos a respeito, lá nos idos do passado, de como o futuro seria, preparando todos os que nele estivessem, para que perseverassem. São tuas as palavras, e no final dos tempos, por causa da iniquidade de muitos, a bondade esfriará no coração das pessoas. Porém, todo aquele que perseverar, esse será salvo. Entendemos em tuas advertências o convite para que nós não nos deixemos contaminar, porque em verdade, se em nós a maldade nos tornar igualmente maus, isto significa que nós nunca fomos diferentes. Se a iniquidade dos outros esfriar em nós o impulso do bem, é porque este impulso nunca foi enraizado em nosso ser, nunca nos convenceu, nem ao ponto suficiente de se manter apesar das adversidades. Perseverar, como você mesmo aconselha, significa não se contaminar, demonstrar o seu valor verdadeiro apesar da oposição do ambiente, apesar da pressão externa, apesar de todas as injustiças que naturalmente num período de transição testam os que vão ser condenados e testam também os que pensam que já estão absolvidos. Que nós não nos enganemos a respeito de nenhum dos dois tipos. Por isso cantaremos: almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume e flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo
agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou na solidão. Deixa eu estender a tua mão, a quem precisa te encontrar. Deixe ajudá-lo a te achar, ó meu Senhor, e ensino amor, quero servir. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nosso abraço a todos os que estão aqui nesta noite para o encontro do Evangelho segundo o Espiritismo e para todos os mais de 1.200 que estão já na conexão ao vivo da TV Alvorada Espírita. Como nós dissemos nas nossas anteriores abordagens, o Evangelho é seguido aqui capítulo por capítulo e ele nos apresenta muitas informações preciosas para que nós deixemos as ilusões, que nós aprendamos a encarar a nossa jornada terrena não como uma aventura religiosa, filosófica, profissional, monetária, afetiva. Todos estamos vivendo estes âmbitos, mas não são eles os que vão definir o nosso amanhã. Não é se você vai constituir família, vai ter um casamento feliz, vai ter filhos. Não é se você vai conseguir prosperidade profissional, se vai se realizar naquilo que escolheu. Não é se a sua felicidade esteja garantida pelo reconhecimento dos seus entes queridos e daqueles que te cercam a respeito da sua competência. Menos ainda por você poder ter o suficiente para esbanjar em termos de recursos. Isto será tão somente o cenário aonde você vai estar. Pode ser o cenário de um doente em um leito hospitalar, o cenário de um solitário ou uma solitária lutando sozinho para realizar-se. Pode ser o cenário de um bem-sucedido empresário ou empresária, um profissional competente, um artista. Mas isso tudo é apenas fantasia. O que vai definir o que você será no futuro é como
você viveu cada uma destas circunstâncias? Como você foi mãe ou pai? Como você foi patrão ou empregado? Como você foi chefe de família ou, afetivamente falando, membro de uma comunidade? Como você foi pobre ou como você foi rico? É o como que vai definir o seu futuro. E nós perdemos muito tempo nos preocupando com o cenário, querendo sair de um cenário e migrar para outro, querendo trocar os tecidos que trazem estampas de bairros pobres para aquelas estampas de apartamentos de luxo, condomínios fechados. Lutamos para trocar o cenário e não sabemos sequer se fomos bons atores do cenário velho. Não nos preocupamos em como vamos viver aqueles momentos em que estamos situados. Cada um que está aqui e cada um que me assiste nesse instante tem aspirações, tem anseios, deseja realizar-se de alguma forma e luta para isto. Às vezes, os anseios são pequenas conquistas. Às vezes são anseios muito distantes, grandiosos. Porém, pense você mesmo, com você, num momento de silêncio mental, se você está vivendo o momento de hoje da sua existência como alguém que está aprendendo com ele. Ótimo, ótimo que você tenha um projeto e esteja lutando. Ótimo, parabéns. Mas como você está vivendo o que você é hoje? A situação em que você está hoje? O cenário onde você está metido? Porque este cenário tem a ver com o que você é. Tem a ver com o que você precisa. De que adianta mudar cenários se o nosso como continua sendo errado? Você é um péssimo funcionário, você é um cara arrogante, só engole sapo, porque quem manda em você pode te pôr na rua. Como você quer subir e ficar rico? Se quando você era pobre, era arrogante, vai se tornar rico e aí não tem nenhum motivo para calar a boca. Aí é você que vai pisar porque pode mandar. Qual será o menor prejuízo para o seu espírito? Ser arrogante e pobre que tem que engolir sapo, calar a boca e, portanto, não fazer nenhum desaforo e aprender a aceitar? Ou ser arrogante, cheio de dinheiro, podendo pisar, humilhar, destruir a reputação dos outros, pôr na rua, acabar com as pessoas? Qual será o maior prejuízo? Diante da lei do universo, ter suportado e não ter podido atacar porque precisava do emprego, ou ter feito a infelicidade e a humilhação de centenas das vezes durante uma vida toda, porque nunca aprendeu a se postar no lugar alheio. Certamente que para o espírito, o resultado desta segunda hipótese é extremamente mais grave. Portanto, enquanto ele não aprende o como ser pobre, diminuindo o seu impulso negativo, colocá-lo num outro cenário, num outro teatro, para viver outro personagem, é apenas levá-lo para o abismo. Se ele não aprendeu. O que os Espíritos nos querem ensinar sempre, ainda que eles entendam que todos nós temos sonhos, queremos construir nosso futuro, geralmente um futuro material, um futuro que nos dê mais conforto,
E nós precisamos aproveitar esta vida para que ela seja de verdade a melhor coisa que você já fez em todas as vidas que já teve. Você é pobre, você é rico, você é doente, você é casado, você é sadio, você é solteiro, você é infeliz no amor, você é sortudo, você tem riqueza sobrando, ou você não tem nada, não tem ninguém, não tem amigos, ou está rodeado de amigos, tudo isso vai acabar. Tudo isso. Todas estas peças vão terminar e o teatro fecha. O que vai ser de você? Bom ator, boa atriz? Ou um medíocre, intérprete, mentiroso, fajuto, que não sabia por que estava fazendo o que fazia? E que quando desce do palco, se foi príncipe, vai exigir que todo mundo te trate como alteza. Quer coisa mais ridícula do que as pessoas continuarem na vida real vivendo o personagem? E espera que nas relações pessoais todos o tratem com aqueles epítetos, com aqueles qualificativos que o personagem tinha. Não tira a roupa e deixa lá no camarim. E vai para a vida ser aquele indivíduo, não aquela personagem. Não, ele continua assumindo aquela mesma postura. Isto é alucinação. Mas é geralmente isso que acontece com as almas quando vão para o outro lado. Alucinação. Elas vivem fantasias, vivem personagens. Vivem o garanhão ou a gostosona. Vivem o espertão ou aquela que sabe conseguir tudo o que ela deseja. O inteligente, capaz de grandes voos intelectuais e, portanto, muito admirado por todo mundo. Ou aquele que tem um título, doutor juiz de direito, doutor isto ou aquilo. E que quando vai para o outro lado de lá não tem nem doutor, nem nada. E se apresentam como tal. Você não ouviu falar de mim? Eu era o doutor fulano. Não ouvi. Ninguém sabe quem o senhor é aqui. Porque essa pessoa, ela incorporou aquele momento da sua vida e acha que aquilo é ela. É por esse motivo que muitas pessoas não toleram, não suportam a aposentadoria. Porque uma vez que você aposenta, você não é mais nem o general, nem o desembargador, nem o ministro, nem a autoridade que todos abriam as portas para você. Você não é mais nada. Então, na vida física, quem não se prepara para isto, para a aposentadoria, entra em depressão, porque de um dia para outro ela não é mais nada. Isso acontece muito com pessoas que vivem em sistemas hierárquicos. E que quando deixam de estar lá, não são reconhecidos. Não são tratados nem com o respeito que eles imaginavam que se devia a um ex alguma coisa. As fantasias que nós vivemos, às vezes nós não sabemos que vivemos. Nós não notamos, porque a gente acha que como tem muita gente louca no hospício, não tem problema nenhum ser como eles. Ou até mesmo, nós não vemos a loucura se estamos rodeados de malucos que fazem as mesmas coisas. Malucos. É a dor, infelizmente, só a dor que vai despertar as pessoas. Quando a vontade de serem diferentes ou de aprenderem
não é exercitada. Nós vivemos uma época justamente em que todos são preocupados muito com a aparência, com o que os outros vão pensar a seu respeito. Nós vivemos um período em que parece que a nossa consciência está no nosso celular, no que dizem daquela postagem que você fez. E se então muita gente é contra, você se deprime. Se muita gente elogia, você se acha o máximo. Você não pensa quem você é. Se é uma pessoa sem seriedade ou se é uma pessoa séria. As pessoas são levadas de um lado para outro pela opinião dos que colocam lá seus comentários. Estas não são pessoas, são meias pessoas. Todos os indivíduos que dependem para terem o seu estado emocional satisfeito, da resposta que eles encontram em suas redes sociais, em seus WhatsApps, nos correios que envia, todas as pessoas que dependem disto para se sentirem felizes, para terem uma repercussão social, são pessoas com problemas de caráter. Isso é muito sério. São pessoas que não têm o caráter formado. Não importa se já tenham cabelos brancos ou se não tenham mais cabelos. Não importa se já tenham vencido a etapa da juventude e estejam já a caminho da maturidade. Não importa. Não estou exagerando se disser aqui que entre 80% e 90% das pessoas adultas são crianças, incluindo-nos neste contingente. Nós não sabemos responder a um desaforo. Nós não sabemos nos comportar quando alguma coisa de ruim nos acontece, quando alguém nos tira o lugar. Nós não sabemos como tratar um funcionário indiferente, que nos está atendendo de má vontade. Nós sabemos xingar, nós sabemos brigar, bater, socar a mesa, nós sabemos fazer isso, como qualquer criança birrenta. Nós não sabemos pedir perdão reconhecendo nossos erros. Se você perguntar a você mesmo quando foi a última vez que você pediu desculpa para alguém, talvez tenha dificuldade de encontrar o dia que foi isso. Quando foi? Que você reconheceu que fez uma coisa errada. E então chegou aquela pessoa e disse: olha, me perdoe. Eu me distraí, eu não devia ter feito assim. Nós todos queremos estar certos. Nós todos queremos ter razão. Quando foi que nós demos razão para alguém? Quando foi a última vez? Que você disse à pessoa: não, você está certa. Tem razão, é isso mesmo. Eu concordo. Quando foi que você se olhou no espelho e disse: nossa, eu tenho que emagrecer mesmo? Seja como homem ou como mulher. Eu preciso parar de beber. Estou ficando com cara de pingaiado. Quando foi? Você vai ao espelho e vê o seu bigode ficando amarelo. Nossa, acha que meus pelos estão mudando de cor. Não, é o cigarro. Se o bigode está ficando amarelo, imagina o pulmão. Essa debilidade nossa em assumir nossos equívocos e lutar contra estas tendências, demonstra que nós somos crianças. Quando a gente era criança, a mãe queria dar abobrinha para você e você queria chocolate. Chocolate. A mãe quer que você coma um monte de coisas que para a mãe e para a criança são importantes, mas ela não quer, ela quer só batatinha frita, quer sorvete, quer doce, que é o mais gostoso.
Portanto, nós crescemos no corpo, mas não crescemos como espíritos. E somos vulneráveis a estes padrões que nós imitamos. Nós imitamos. Vejam os modismos mais tolos que a gente vê, inexplicáveis pela lógica, mas que estão assim, de pessoas imitando. Não temos nada contra, não temos, mas estamos aqui raciocinando sobre fatos, não sobre invenções. Não temos. As pessoas podem ser como queiram, mas não há lógica nos comportamentos que a gente vê. Já falamos aqui da unha solitária. 4 unhas pintadas de uma cor e uma unha sozinha. Agora faz tempo que eu não vejo ninguém com a unha solitária. Eu não sei porque quem vem aqui já fica vacinado contra isso e nunca vem aqui quando está com essa unha. Ou se agora a moda é outra. Já falamos aqui sobre você gastar dinheiro com furos. Não é? Furo. Calça furada, roupa furada. E cada vez mais caras elas ficam. Pagar por você não ter o pano que você compra. Que é algo irracional. Se você, aqui a gente dá sempre o exemplo do livro. Você compra um livro na livraria e ele vem faltando página. Você paga o preço do livro e lá dentro está faltando um caderno, 2 cadernos. Você, quando vai ler, mas pulou daqui para lá, da página 80 foi para 120. Ué, tem um furo. Você volta na hora lá na livraria que você quer ou dinheiro de volta ou um livro bom. Aí você atravessa o corredor do shopping e vai e compra uma calça toda cheia de furo. E paga mais caro para ter os furos na calça. Não é uma, a senhora quer calça inteira, essas coisas feias de antigamente? Ou a senhora quer uma calça modernosa, essa que só tem as tiras? As feias de antigamente, essas daí estão baratinhas. Mas as modernosas, essas custam caro. Já notou que uma pessoa que compra isso, compra a própria vaidade? Ela não compra roupa. Ela compra quanto os outros vão admirá-la andando como um mendigo. Francisco de Assis, se estivesse vivendo agora, estaria milionário. Porque eu fui lá, nos levaram em Assis, você vê as roupinhas de Francisco e de Clara de Assis, tudo cheio de remendo, cheio de furo. Ele está indo. Está indo, agora estava indo. Podia viver agora. Todo mundo ia admirar. Esse cara aí dos bons. Em que loja será que ele comprou essa túnica toda remendada? Já falamos disso, já falamos das pessoas que rapam a cabeça e deixam aquela barba de Papai Noel. Se ainda fosse frio, né? Nossa terra fosse gelada, que a barba cobre um pouco o queixo e protege o peito, né, do vento gelado. Aí você põe uma blusa, cobre assim e a coisa fica esquentando. Como as mulheres de cabelo comprido, que tem o cabelão nas costas, ele sente calorzinho, né? Agora no verão, prende o cabelo aqui em cima, porque ninguém aguenta aquela cortina. Qual é o motivo? A não ser copiar alguém. Qual é o motivo? É essa coisa que as pessoas não se perguntam, e elas, quando alguém pergunta para elas, elas não assumem, porque elas são crianças. Elas vão dizer, por que não? Porque eu quero, porque eu gosto, porque o meu amigo tem. E isso é o que mais importa? É imitar alguém? Quando é que você vai ser você? Quando é que os outros vão começar a imitar você, ao invés de você imitar os outros? Para que você seja ponto de referência, você precisa saber quem você é. E este saber significa maturidade. Quando lemos aqui, característica dos verdadeiros profetas, que é o capítulo 21º que estamos estudando, nós vamos ver que aquelas pessoas que têm valores, que têm virtudes, e que vivem estes valores e virtudes, são referência para os outros. Mas eles não precisam se denunciar. Eles não precisam dizer que são eles que devem ser seguidos.
O verdadeiro profeta, como nós aprendemos neste capítulo, que profeta não é quem fala das coisas que vão acontecer no futuro, mas são as pessoas que ensinam sobre as coisas do Espírito para os outros. Isto é profecia no sentido antigo da palavra. É claro que alguns fazem previsões como profetas, mas na antiguidade a palavra profeta não era só atribuída a quem via o futuro, era toda pessoa sábia que ensinava aos outros coisas do mundo espiritual, sem precisar dizer o futuro. Estes, como diz aqui o Evangelho nesta noite, podem ser identificados facilmente. O verdadeiro profeta não é quem está na religião, não é quem está fazendo discurso, não é quem está absolvendo ou condenando, não é quem está repetindo a Bíblia decore e salteado. Não, isso não é ser profeta. Isto não é representar a sabedoria divina. Não é estar em um sistema hierarquizado, não é ter uma conduta reverencial, circunspecta, ritualística. Isso não é ser profeta. Conclui-se que o verdadeiro missionário de Deus é o que o texto nos explica. O verdadeiro missionário de Deus deve justificar a sua missão pela superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Este é o verdadeiro missionário. Não é quem tem o anel, não é quem usa a roupa, não é quem tem o báculo, não é quem carrega a ânfora, não é quem está identificado em qualquer religião por qualquer distintivo externo. Não. Inclusive, a maior parte dos verdadeiros missionários não está nas religiões. As religiões, geralmente, costumam ser o degrau da vaidade para aqueles que querem ser importantes. O degrau do reconhecimento, da arrogância, do orgulho, disfarçado, em geral. Porque estas religiões dogmáticas, elas são hierarquizantes. Elas consideram aqueles que estão acima pelo conhecimento intelectual, pelos cursos que fizeram, como pessoas mais importantes do que as outras. E é por se considerarem assim, que boa parte desses que já estão no patamar acima, relaxam moralmente. Não dão exemplos. Não vivem os exemplos que pregam. Achando que só porque alguém os ungiu em qualquer cerimônia, pronto, eles já foram direto. Podem ser os piores homens e mulheres, podem ser os mais viciosos, que eles já estão absolvidos. Há muita mesquinhez, muita inferioridade escondida por de lideranças religiosas, de qualquer tipo. Porque as pessoas acreditam que a formalidade é mais importante do que a essência. Porém, o verdadeiro missionário de Deus, está escrito aqui no Evangelho, deve justificar a sua missão pela superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora das suas obras. Vocês devem ainda tirar estas consequências. Se ele está, por seu caráter, por suas virtudes, por sua inteligência, abaixo do papel que ele se atribui, ou do personagem sob o nome do qual ele se abriga, ele é apenas um impostor, de baixa categoria, que não sabe mesmo copiar o seu modelo. Há muitas criaturas que se dizem Cristos, que se dizem determinados personagens da história que estão vivendo.
Há muitos médiuns que recebem comunicações atribuídas a entidades superiores e não têm nem o bom senso de ler o que está ali escrito ou ouvir o que foi falado, para perceberem que não poderia nunca um espírito dessa estirpe manifestar-se dessa forma. Nunca. É o orgulho ou a vaidade que abre as comportas psicológicas de pessoas que deveriam primeiro deixar as fraldas antes de serem médiums. Para que depois, por muito servirem, por muito serem úteis, por muito aprenderem a ser humildes, por muito serem pisados, aí merecerem o contato com espíritos superiores. Qualquer um de nós que raciocinar a esse respeito poderá perfeitamente entender que não há lógica nenhuma você procurar companhias elevadas em ambientes promíscuos. Quando você visita uma festança, quando você vai a uma balada, quando você vai a um clube noturno, você acha que lá dentro estão espíritos elevados? Onde a bebida, onde a emoção, a sensualidade ou os problemas que isso vão gerar, estão ali embebidos numa atmosfera meio esfumaçada. Você acha que ali estão espíritos nobres? Mas por que você acha que a sua diversão só pode acontecer ali? Porque você não está procurando companhia de espíritos nobres. Se você vai lá, você quer aquele lixo. E a culpa é sua. O risco é seu. Você escolhe aquilo que está de acordo com o seu padrão evolutivo. O seu gosto denuncia qual é o seu caráter. Então, quando você não está interessado em ouvir coisas belas, em se preparar para o que vem no futuro, a gente está a fim de curtir. E a curtição, ela sempre acontece em uma zona perigosa, em um ambiente hostil, em que você, por algumas horas em que fique ali, sendo massacrado por olhares, palavras cantadas, interesses negativos, você vai ter depois um resultado que pode comprometer o seu estado emocional, seu estado mental, seu estado físico. Porque todas estas coisas vêm acompanhadas de bebida, de cigarro, de droga e outros tipos de temperos. Ah, mas então esses caras religiosos são muito caretas. Não. Não é questão de ser careta. E não é questão de rotular a virtude como sendo uma coisa démodé. Existe a virtude e existe o vício. Isso é simples. Existe o honesto e existe o desonesto. Você escolhe. Você não pode querer parecer honesto com atitudes desonestas. Você não pode querer elevação visitando o abismo. E se você mergulha no lodo, não adianta reclamar que está mal cheiroso. Que o mau cheiro é fruto da injustiça que fizeram com você. Não, você foi lá, é isso que você quer. Pare de se enganar como criança, que vai sempre procurar botar a culpa em alguém. Agora, o contrário é verdadeiro. Você está buscando valores bons para você, para seu espírito, para sua família, para o seu futuro. Procure-os, viva-os, escolha-os. Escolha padrões estéticos. Que sejam harmônicos. Escute músicas que sejam músicas. Não que sejam lixos. Procure belezas que realmente te encantem, não apenas que te impressionem pelo exótico. Analise o que você quer como um panorama para você viver e pense se você está cooperando
É a mesma coisa que se você quisesse alimentar-se com coisas boas e só fosse procurar as coisas no lixo dos outros. Tomate podre, ovo já aberto, né, fruta já amassada, verdura passada do tempo. Aí você leva para casa e faz a comida maravilhosa que você quer. Já notaram que a gente nunca faz isso? A gente procura sempre os mais bonitos, os mais durinhos, os mais brilhantes, os mais coloridos, para fazer a melhor comida. Mas aí, para você se abastecer como espírito, você vai no lixo e acha que é isso que vai te dar paz, alegria, satisfação. Eu tenho uma pessoa conhecida, muito próxima, que vivia nessas baladas noturnas. Toda semana ele ia. E como já era uma pessoa mais madura, ficava lá, né, olhando. Era uma forma de distrair a sua mente. E de conversar com as pessoas. E então, ele conversava sempre com o segurança do lugar. Conversava sempre com os garçons que ficavam ali. Porque ele já era conhecido. E então, nas conversas que eles tinham, ele toda semana via os mesmos rapazes e as mesmas moças. Sempre. E ele ficava das 11 da noite às 4 da manhã, nesse lugar. Aí, conversando conosco, ele dizia assim, eu falei com o guarda lá, o segurança veio falar comigo, uma hora que já estava meio vazio. Falei, isso daqui não tem jeito. Esse povo aqui não tem jeito. Aí falava com o garçom, e aquele fulano saiu com aquela moça? Eu falei, não saiu. Só ficaram aqui no rally rola, mas cada um foi embora sozinho. E isto todos os que trabalhavam lá diziam para ele, aqui geralmente o que a gente vê é, quem entra sozinho, sai sozinho. Quem entra acompanhado, às vezes sai sozinho. Mas são os únicos que podem sair também acompanhados, se ele já vem acompanhado. Porque aqui ninguém encontra ninguém. Eles que trabalhavam lá viam isto. Todos os que iam estavam carentes, queriam encontrar alguém, ter uma companhia por aquele momento. Mas as pessoas nessas condições têm medo de se comprometerem. Então, davam os beijos, davam os amassos, trocavam às vezes telefones fajutos e depois iam embora. Para não se encontrarem mais. De vez em quando no mesmo lugar. Não é esta característica do verdadeiro seguidor do bem. Não é. Quem não tem, por seu caráter, por suas virtudes, por sua inteligência, o nível que ele atribui a si mesmo, é um impostor. Basta você olhar. Olha a veste, olha as maneiras, olha a forma como se conduz, como fala com os outros, olha o seu entorno. Isso denuncia quem é aquela pessoa. Uma outra consideração importante é que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Eles nunca assumem que são. Eles nem sabem que são. Eles cumprem aquilo para o que foram chamados pela força do seu gênio, ajudados pela força oculta que os inspira e os dirige com o seu desconhecimento. Mas sem um propósito premeditado. Eu sou Francisco, filho de Pedro Bernardoni. Eu nasci da minha mãe, Dona Pica, que era o nome da mãe de Francisco. E eu serei Francisco de Assis. Vocês vão ouvir falar de mim, hein? Imagina um bebezinho falando isso. Tanto que quando Francisco de Assis, desconsolado com a situação dos miseráveis na sua cidade, ele vai a uma igreja abandonada para ali ficar em meditação. Ainda não era ninguém conhecido na cidade, além de ser filho do homem mais rico da cidade.
Ele escuta um crucifixo que estava caído no meio das cinzas, porque aquela igreja tinha sido incinerada por um incêndio. E ele vê a voz do crucifixo falar com ele: Francisco, reconstrói a minha igreja. E várias vezes ele olha para o crucifixo e escuta. Ele tem a ideia de que aquele crucifixo está falando com ele. E ele pensa que a igreja é aquela coisa caída. Ele então sai pedindo pedra para a cidade inteira, para ele colocar de novo pedra sobre pedra e reconstruir aquela igrejinha. Reconstruí-la. E ele faz isso com 3 igrejas, para só depois de ele se tornar quem ele é, o Senhor dizer a ele que não era aquela igreja que ele precisava reconstruir, era a outra, a igreja mãe de todas as igrejas. Nunca ele seria Francisco se ele já saísse logo de cara indo para Roma falar com o Papa. Eu recebi uma visão que era para eu reconstruir, desce daí que eu vou sentar, que agora eu vou ser o Papa eu. Quem que é esse cara? O que ele fez? Quer ser importante. Portanto, as pessoas que se autoproclamam, as pessoas que se levam a sério nesses projetos, na verdade, não são quem dizem ser. Porque qualquer pessoa que desconheça a sua miséria não pode ser usada por Deus para nada de grandioso. Isso é muito importante para que nós olhemos para as pessoas que nos circundam, para os lugares onde a gente vai buscar consolo divino. Olhe para as paredes, olhe para as pessoas, olhe para o lugar e pergunte: Deus ou Jesus estariam aqui? Eles estariam representando a humildade, representando a simplicidade, eles estariam aqui? Se precisassem vir ao mundo? Então você olha em determinados lugares, determinadas catedrais e diz: nossa, como é lindo, como são maravilhosos esses ambientes, essas estátuas, esses dourados espalhados. Mas será que Jesus estaria aqui? Nascido onde nasceu, no meio dos bichos, dentro de uma gruta, sem nenhuma veste, sem comida. Seria aqui que Jesus, por fim, aquele é da teoria da prosperidade, ele prosperou, ele quer riqueza, agora eu entendi. Nasceu na miséria e ajudou os discípulos a ficarem milionários. Foi isso que ele fez. Porque é esse o projeto de muita igreja hoje. Porque é o discurso que a maior parte das pessoas quer escutar. Portanto, elas cedem, elas vão atrás disto, porque é a cantilena que a seduz. Jesus disse que a armadilha de lobo só pega lobo. Porque o lobo quer aquilo. Por isso que a armadilha é para ele. E se nós abrirmos os olhos, nós aprenderemos a não cair nas armadilhas. Se perguntarmos para nós mesmos qual é a nossa intenção. Quantas pessoas de determinadas religiões mudaram de religião porque o vizinho foi numa igreja tal e depois que ele foi naquela igreja ele já trocou o carro, já conseguiu reformar a casa dele, já está trocando até a mulher velha por 2 mais novas. Eu vou também nessa igreja. Está dando certo para ele. Para mim também vai dar. É isso? É essa a sua crença? A sua fé depende do retorno? Nós precisamos aprender que a nossa maneira de viver, aquilo que nós assimilamos, se transforma naquilo que nós somos. Se melhorarmos nossas escolhas, nós melhoraremos nosso destino. Dia 21 agora, semana que vem,
vai fazer 5 anos, 5 anos, que nós produzimos um programa de televisão e que este programa de televisão, além de ser exibido, foi disponibilizado no nosso site do YouTube. Em 5 anos, no nosso site do YouTube, este programa teve 2.119 visualizações apenas. Só isso. Você consideraria, em 5 anos, 400 visualizações por ano. Dividido 400 por 12, pouco mais de 30, 35 em cada mês. Nós todos ficamos impactados esta semana, aliás ontem, né, antes de ontem, por aquilo que a televisão agora fica explorando, que é a polêmica do assassinato na escola. Vocês vão ver na tela as características daqueles rapazes que mataram. Para aqueles que ainda não sabem, o Felipe vai pôr para a gente o primeiro slide, que é a imagem de um dos meninos. O rapaz que você vê aí, com essa máscara, é o de 17 anos. Guilherme. Alguém ou alguma câmera o filmou. Ele estava mascarado desta forma. Dá para ver o olhinho dele lá em cima e aquela máscara de caveira. Vejam só o que se sabe a respeito dessas duas pessoas. Guilherme, de 17 anos, e Luiz Henrique, de 25 anos. Nenhum dos dois é criança. Cresceram na mesma rua e são amigos de infância. Um tem 8 anos mais do que o outro. Imagina para um cara de 25 anos ter um amigo de 17. Qual é a cabeça de um cara deste? Guilherme, é esse que você viu na foto, ele foi criado pelos avós e a sua mãe é dependente química, drogada. A mãe dele é drogada. Ele foi criado pelos avós. A avó dele, a avó do Guilherme, morreu faz 4 meses. Ele trabalhou na concessionária, deve ser uma concessionária de veículos, do seu tio, mas foi demitido e atualmente não estudava e nem trabalhava. Já o outro, de 25 anos, morava com os pais, com um irmão e o seu avô. Ele trabalhava como jardineiro em uma empresa na Zona Leste. Ambos são ex-alunos da Escola Estadual Raul Brasil, onde aconteceu o crime. Guilherme, o de 17, abandonou os estudos em 2018, mas estava negociando voltar a estudar na mesma escola. Os familiares do Guilherme, estes que tinham a mãe que era drogada, dizem que o jovem era vítima de bullying, mas a maioria dos colegas desmentiu a informação. Os dois criminosos, os dois, eram entusiastas de jogos violentos por computador. Eles também frequentavam fóruns, lugares que eram da internet, na chamada Deep Web, a web oculta, onde, segundo a investigação apurou, eles estavam planejando o crime por mais de um ano. Há mais de um ano, eles estavam planejando o crime. Vejam só,
O Guilherme, o de 17, trabalhava com o tio, foi mandado embora. O primeiro que eles mataram foi o tio. Pararam na concessionária e o rapaz foi lá e executou o tio. Depois ele foi para a escola que era perto. Agora ficam as discussões, porte de arma, sem porte de arma, essa idiotice, que é uma das formas através das quais os bandidos da esquerda querem tirar o foco do que é verdade, de qual é a realidade. Tiveram inclusive a cara de pau de colocar culpas, como se fossem responsabilidade de esses governantes atuais, só porque eles são opositores. Há 5 anos, nós fizemos um programa. E nós vamos mostrar para vocês este programa, porque eu tenho quase certeza que nenhum de vocês assistiu. Está pronto aí, Felipe? Então o Felipe vai colocar, apaga a luz aqui, por favor, para que as pessoas possam ver melhor a TV. E nós vamos colocar para vocês assistirem. Prestem atenção. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Estamos iniciando mais um programa Alimento para a Alma. Você acabou de ler um aviso importante. Queremos que você se prepare, porque o nosso programa hoje vai apresentar a você algumas coisas mais fortes. Queremos que você medite a respeito. Temos visto em jornais, em telejornais, em revistas, notícias atrás de notícias, repetindo informações dantescas, crimes absurdos, coisas de violência cada vez piores. Eu sei que você não concorda com isso. Sei que a sua postura no dia a dia é a de renegar qualquer um destes delitos que nós vemos. Outro dia, a televisão mostrava espantada, essa semana, imagens de 2 meninos assaltando um posto de gasolina. Um tinha 11 anos, o outro era mais velho, devia ter 12. Assaltaram e fugiram de bicicleta. Sendo que por causa disso, um dos frentistas conseguiu agarrar o garoto. 11 anos e 12 anos. Mas isto, dizia a manchete, não é apenas em um lugar. Em todas as regiões nós temos tido um aumento muito grande desse tipo de participação. Não estamos no nosso programa desejando buscar culpados. Governos, em órgãos públicos, na justiça, na polícia. Não, isso é um contexto da sociedade que se transforma. Nós estamos vivendo períodos de transição. Nós estamos passando por épocas turbulentas, próprias da renovação para melhor. Mas queremos que você, como membro da família humana, possa estar ciente da sua parte, do que você pode fazer e deve fazer. Quando você imagina que vai sair de casa para trabalhar, para conseguir recursos para a sua família, para ser um bom pai, uma boa mãe, você cria na sua mente a noção de que você está trabalhando, seu filho está estudando, vindo para casa, fazendo lições,
aquele perfil tradicional. Alguém está tomando conta dele, está sob algum cuidado. E como você é um excelente pai, uma excelente mãe, e o seu filho é um menino engajado nas coisas do mundo moderno, tudo que ele pede para você, você tenta conseguir e dar de presente. Então, ele pede um computador e você dá, ele pede um tablet e você dá, ele pede um telefone celular e você dá, ele pede um iPad, um iPod, e você faz das tripas coração e arruma para ele. Aí ele quer joguinhos, ele quer brincar, ele quer se divertir com aquilo. Eu me recordo que uma vez eu fui visitar um vizinho da minha casa, uma certa noite em que ele nos convidou, eu, meus irmãos, e nós ficamos encantados. Ele tinha um aparelho que ele ligava na televisão da casa dele e a gente ficava jogando com uma bolinha que passava de um lado para o outro como se fosse um jogo de tênis, e de cada lado uma raquetinha batia na bolinha e a outra tinha que defender. Então fica nossa, aquilo lá era uma diversão. Aquilo que era o começo dos jogos eletrônicos. Isso encanta, isso é muito bacana, isso diverte. Os anos foram se passando e a velocidade da transformação destas formas de entretenimento foi muito mais rápida do que você imagina. Pais continuam, como naquele tempo, querendo conquistar o melhor para os seus filhos. E quando os filhos pedem presentinhos disto, presentinhos daquilo, os pais acham que, não, meu filho foi brincar na casa do amigo, lá tem um jogo bacana, ele quer ter o jogo também, eu vou comprar porque o pai do amigo dele é bacana, deu o jogo para o filho, e eu não quero que o meu filho fique achando que eu não sou tão bacana quanto o pai do amigo dele. E nós estamos assistindo no noticiário o acúmulo de violência, filhos matando pais, violência sobre violência, usando inclusive instrumentos agressivos, facas, machados, facões, armas de fogo, jovens indo para a escola com esse tipo de instrumento, violência na escola, chamado bullying, jovens que em vez de irem estudar vão brigar, vão fazer rachas, vão organizar gangues dentro das escolas, professores que são ameaçados por alunos, vândalos vestindo calça curta, que querem fazer as coisas segundo a sua vontade e se não conseguem, ameaçam. Então, existe um conjunto de fatores que certamente se responsabiliza por criar uma estrutura social onde estas coisas ocorrem. Mas, se nós dissermos no começo que nós não estamos procurando culpados em órgãos públicos, nós não podemos fugir da responsabilidade da família. Não podemos deixar de lado que a criação dos filhos seja o melhor patrimônio que você tem a dar para eles, da sua vida. Quando você troca a vigilância que exerce no crescimento daqueles que você pôs no mundo, dentro de um padrão que seja elevado por dinheiro, quando você troca por presentes, por coisas, por confortos, você está fazendo uma troca equivocada e você vai sofrer com isto. Não é o seu filho que não teve o skate, o patinete, a moto que vai sofrer. Não, é você que vai sofrer quando deu a ele o skate, o patinete, a moto e todos os brinquedos que ele quis, porque você vai ter que depois ir tirá-lo da cadeia, ir atrás de advogado para ver se consegue indenizar a família da vítima que ele fez nas suas aventuras. É você o responsável. E se a lei diz isto, a lei divina também assevera com mais rigor os efeitos de uma má educação. E a má educação, nós temos vários fatores
que tem contribuído. Não é só a dificuldade social, não é só a carência material, é a indiferença dos adultos. Esta má educação tem levado seres que poderiam nascer e crescer para uma direção positiva a singrarem experiências que já desde a infância começam a resgatar no espírito equívocos já vividos em outras vidas. O sentido da reencarnação, como a doutrina espírita explica, é permitir que cada um de nós possa, ao voltar à Terra, esquecendo o passado, ser trabalhado por melhor ensinamento de pai e de mãe, por exemplos bons, e vencer as tendências, vencer aquilo que é nosso vício de ontem. E a infância é fundamental, porque na adolescência, na juventude, tudo aquilo que estava guardado começa a aflorar nos impulsos do jovem. E se ele não teve, na estrutura da família, um começo em que, neutro, sem lembranças, ele recebeu novos valores, ele vai repetir, pela percepção das coisas de outras vidas, instintivamente vividas agora, ele vai repetir os mesmos erros. Eu já vi pais pegando a chupeta da criança e molhando na espuma da cerveja para a criança ir se acostumando com a bebida. Como podem pessoas com responsabilidade de educar terem uma atitude tão irresponsável quanto esta, entre outras, que já vai pondo na boca da criança aquele gosto que muitas vezes pode ter sido exatamente a queda daquele espírito em vidas anteriores, a ebriedade, o alcoolismo. Só que no primeiro período da vida, quando ele deveria ser modelado pelos bons exemplos a não tocar nestas coisas, porque quando for jovem ele vai ter acesso a isso certamente, ele recebeu o estímulo desde criança, desde pequenininho, vendo o pai, vendo a mãe e sentindo o gostinho das coisas. Não quer com isso dizer, não queremos falar, que você mais adiante não possa conversar com seu filho e deixá-lo provar, mas explicando para ele. Mas quando, sem qualquer explicação, nós estamos fornecendo às crianças esse tipo de estímulo, estaremos fraudando nossa responsabilidade. E eu quero dizer a você que o nosso programa de hoje se dirige a você que é pai, mãe ou responsável, professor, adulto, seja em que nível. Porque nós estamos falhando na criação de uma outra estrutura, por preguiça ou por omissão. Por querermos conforto e esquecermos da qualidade. E o programa de hoje vai mostrar por quê. Eu falei a vocês daqueles joguinhos, das bolinhas com as raquetinhas da televisão. Outro dia, fiquei sabendo que em uma casa de uma pessoa amiga, com 2 filhos, um de 7 e outro de 11, eles estavam jogando um jogo muito interessante. O cenário muito bonito, tudo muito bem feito. Que comparação se podia fazer com aquelas 2 bolinhas, aquelas 2 raquetinhas? Nossa, nenhuma. E sabe, o nome do jogo é GTA. GTA. Você daqui a pouco vai ver um pedacinho. Este jogo, você faz parte com 3 personagens. E nele, você que está jogando tem que cumprir missões. E as missões que você tem que cumprir são crimes. Para você ficar rico, você tem que roubar, você tem que traficar, você tem que matar. Você tem que usar droga. E então, a pessoa que me contou e viu aqueles 2 meninos jogando isso na casa deles. Mas vocês não estão vendo que isso é feio, que isso é uma coisa horrorosa, usar droga? E aí o mais velho falou assim, eu já usei. E o pequenininho, eu também. 7 anos.
droga, violência, agressão. Na televisão da sua casa, pai e mãe estão trabalhando para arrumar conforto. Você vai começar a ver alguns trechos deste vídeo. Vamos lá, você está vendo agora o início. Ele está se drogando, fumando crack. Veja lá, o cachimbo na mão. É assim que começa uma das partes do jogo. Esse é um dos protagonistas. Agora ele está bebendo. São sempre 3 protagonistas nesse GTA. Depois que ele se droga, depois que ele se prepara, ele sai. E aí isso é o jogo. Encontra uma moça, muito mal vestida, quase despida, e aí começa a bater nela. Quem está batendo é o jogador. Esse personagem que ele está utilizando, é ele que está fazendo isso. Vejam só. Ah, já acabou com a mulher. Aí ele pega uma arma e ele sai atirando para todo lado. É emocionante atirar, não é? Fazer todas essas coisas. Agora ele se prepara para roubar um carro. Para fazer isso, ele tem que se livrar dos potenciais donos do carro. Quem está manejando esta arma é a criança que está jogando isso. Interessante, não é? Joguinho construtivo, jogo bom. GTA. Ele é composto de 3 protagonistas. Um é ex-assaltante de banco. E eu estou lendo aqui rápido para você ver. Outro é um ex-militar que é amigo desse assaltante. E o outro também foi criado nas gangues de rua e é membro dessa tríade. Todos são criminosos, cujas histórias se interligam à medida que eles vão completando essas tarefas de roubar, bater, matar. Agora você vai ver, olha que interessante essa outra sequência do mesmo jogo. Você está vendo a imagem tremida, não é porque ela está com defeito, mas é porque ele está dando uma ideia de como o indivíduo que encheu a cara está vendo o mundo. Olha só. Olha lá, ele está bêbado, e quem está bêbado é o jogador. Vejam só, ele que está manipulando o rapaz. Ele saiu de casa, grogue, desceu, vai atravessar ali a calçada e vai guiar. Vai pegar o carro. E sai por aí com essa visão, fazendo tudo o que dá vontade. Agora você está vendo o mesmo rapaz numa outra cena em que ele está se drogando. Não é mais o álcool. Agora ele está com outro tipo de droga. Esse é o jogo. É a preparação para vir o que vem depois, para fazer o que vem depois. Então ele vai sair agora e vocês vão ver. Ele já vai ficando meio loucão. Olha como tudo é realístico. Olha o ventilador girando. Olha a casa, a porta abrindo. Agora ele já está, mas já não é como o bêbado, ó. Agora ele já tem o controle dele mesmo, ele já está pronto para quase agredir quem está chegando ali, ó. Ó. Ia dar um soco. Mas ele resolve se segurar. Quem está tomando conta do indivíduo, agora leva ele para esse veículo. Olha, ele vai sair com esse carro todo loucão, na frente da casa. Ele está dirigindo sob o efeito da droga. Olha só. Olha como tudo é realístico. Como é perfeito, muito bem feito. E eles estão se dirigindo a um lugar, ele e mais os seus comparsas. Veja só. Seu filho está jogando isso, hein? Seu filhinho lindo, maravilhoso, aquele que você está dando a vida para ele, trabalhando e ganhando seu dinheiro para comprar esse lixo.
Aí ele chega em determinado local e a gangue desce do carro. Os três se dirigem para aquela casa lá no fundo. Ah, eles foram visitar um amigo. É um colega de escola, eles têm um trabalho para fazer. Estão estudando juntos. Tem lições para apresentar na escola no dia seguinte. Ali é o professor, é o amigo. Olha só. Carrega uma bolsa, estão... Não, não tem caderno não, lá é dinheiro. O que eles têm ali é dinheiro. Aí o outro abre a porta meio assim, desconfiado, pega uma faca e oferece. É droga. Eles foram ali na casa daquele indivíduo comprar droga. E aí eles discutem, alguma coisa não sai certo, e cada um desses personagens está sendo manipulado por um jogador. Filho seu colega, o amiguinho dele, estão brincando juntos. Aí acontece uma confusão, uma gangue chega, parece aquelas disputas de gangue de bairro, pelo ponto da droga, e então começa o quê? Olha o tiroteio. E agora os meninos começam a atirar. O seu filho, aquele que você trabalha para ele ter uma vida boa, uma boa escola, está fazendo isso, comprando droga, matando e atirando sem parar como um maluco. Você está vendo? Realidades que você não imagina que seu filho seja capaz de estar brincando com isto. Agora vem o terceiro vídeo, pedaço desse GTA. Dá uma olhadinha. O indivíduo agora assalta a polícia numa emboscada, mata o polícia. Vem a outra polícia, ele rouba o carro da polícia e sai em disparada. Fazendo tudo aquilo que parece emocionante. Esse é o indivíduo, ele tem que roubar, a função dele é roubar, e aí ele encontra essas meninas. Veja só. Tá vendo? Nós tivemos que colocar umas tarjas, porque o nosso programa não é pornográfico. Mas, se você assistir esse vídeo é muito mais longo, você vai ver o que as meninas fazem e muito mais, porque seu filho está vendo isso. Meu Deus, mas onde já se viu uma coisa dessa? Um joguinho inocente? Ele falou que era o GTA. E eu comprei. Será que você não está pecando por omissão? Será que não é mais fácil deixar o garoto achar que você é um excelente pai, uma excelente mãe e dar para ele um monte de bagulho sem saber o que são? Ao invés de ver o que ele está vendo? Porque depois os seus filhos estarão sob influência deste tipo de estímulo. É uma coisa triste, uma coisa grave, uma coisa terrível para qualquer jovem. Mas é estimulante, porque pega o jovem num período de hormônios em ebulição, de força muscular, de desejos de ser maior, de competir, de ganhar. E quem está acostumado a matar todo dia, boa parte do seu horário de lazer, será que vai se importar muito, já que ele mata com um botãozinho? Se pegar uma arma de verdade e sair matando, não tem muita diferença. Existe uma relação dos 10 piores, mais violentos jogos já vendidos. Este jogo que eu mostrei para vocês é o top de linha em fama. Em 24 horas, sabe quantos foram vendidos? 800 milhões de dólares deste jogo. Este que você viu uns pedacinhos. Em um dia, foi mais de 1 bilhão de dólares o que se arrecadou na venda deste jogo, deste videojogo. Mas na relação dos 10, tem coisas muito graves. Vídeos que foram proibidos em vários países civilizados. Mas que se você bobear,
está na prateleira do quarto do seu filho. Olha, eu tenho aqui uma relação. Postal 2. Além desse que nós mostramos, o GTA, o Manhunt, o Mad World, o Thrill Kill, Mortal Kombat, Gears of War 2, Gods of War 2, Soldier of Fortune e Carmageddon. Você vai ver um pequeno trecho deste Manhunt. Este vídeo é um dos mais violentos. Está em terceiro lugar. E não esqueça que essas personagens que estão batendo são manipuladas pelos jovens que estão jogando o vídeo. Você já imaginou seu filho vendo isto? Este último vídeo, inclusive, levou a Inglaterra a proibi-lo, porque um assassinato aconteceu lá que parece que foi estimulado pelas cenas deste vídeo. Como que nós poderemos ter uma sociedade menos violenta se, como pais, mães, educadores, mestres ou simples cidadãos, continuarmos a comprar, a dar valor e a fazer valer o seu esforço com este lixo? E eu não estou fazendo aqui nenhuma defesa dessas apaixonadas e fanáticas por preconceito. Estamos aqui falando se é isso que você quer que o seu filho veja. É isso? Porque ele não sabe direito o que é legal, mas todas estas cenas são emocionantes para ele. E nós mostramos aqui apenas alguns. Citamos aqui os 10 vídeos mais violentos e você encontrará na internet. Agora, procure com o seu filho, pegue todos os vídeos que ele já pediu para você comprar ou que ele mesmo comprou com a mesada que você dá e assista e veja o que acontece. Perca um tempo. Pegue um fim de semana. Veja se aquilo é o que você gostaria que seu filho assistisse. Agora, é claro, se ele tem uma idade em que você já pode conversar com ele, será muito bom que vocês conversem, que vocês tenham um diálogo a esse respeito. Mas, como aquele caso que eu acabei de citar, um garoto de 7 anos, que está brincando de roubar para ficar rico, de passar a perna, de matar, de se drogar, de comprar droga, o que ele pode estar aprendendo com isso? E nós devemos parar de imaginar que a liberdade permite estas coisas. Não. Isso não é liberdade. Isso é falta de limite. E a falta de limite, quem vai sofrê-la é você que é pai e mãe. Primeiro, porque não esteve atento. Segundo, porque às vezes comprou para o seu filho sem saber o que estava dando. E a responsabilidade material, legal e espiritual vai recair sobre aqueles que trouxeram essas crianças para uma vida a fim de que elas fossem melhores. Nossos legisladores, nossos governantes, as pessoas responsáveis deste país, em termos de educação, que são mal pagas, esquecidas, são ridicularizadas. Por esse motivo é que estão à margem, ao invés de estarem ajudando a compor um panorama em que se quer liberar esse tipo de jogo, que o faça para maiores de idade. Porque isso não presta para nada, isso não educa ninguém. Porque a violência todos nós sabemos como é, mas vê-la em ação, como isso pode estimular os que são agressores natos e desestimular esforços no bem para corrigir isto. Estas cenas, como você viu no início, você pode ter ficado chocado, mas seus filhos estão muito acostumados a vê-las. Talvez você se choque, mas eles já estão conhecendo isso de cor e salteado.
Espero que o programa Alimento para a Alma possa ter ajudado você a pensar na responsabilidade de educar e em fazer o melhor, mesmo falando não, para que mais para frente você não tenha que chorar. Obrigado pela sua audiência. Esperamos que você possa meditar a respeito e ajudar outros a meditar sobre isso. E até o próximo Alimento para a Alma. Muita paz. Faz 5 anos. Provavelmente hoje os jogos são ainda piores. E ainda que você, quando jovem, tenha jogado e não tenha se transformado nesse monstro, talvez você tenha tido uma sorte de contar com pessoas que te deram um pouco de exemplo. Mas o problema não é você ter ou não ter a arma em casa. O problema é você, como pai, como mãe, ser um irresponsável. Ser um drogado também, que bebe em casa. Que tem bebida e serve bebida como água no fim de semana. Que fuma. E que com isso também estimula outros que te estão assistindo como o herói deles a fazerem a mesma coisa. A nossa sociedade não está violenta por existirem armas. Está violenta porque a maioria dos adultos não tem vergonha na cara para viver por princípios, para exigir que também esses princípios os seus filhos aprendam. Querem viver pelo modismo, querem deixar a barba grande, querem rapar a cabeça, querem pintar a unha, querem andar como mendigos, como se isso fosse importante. E estes pais ausentes, desses 2 jovens, o de 17, que era quem comandava, inclusive o de 25, eles também são corresponsáveis espiritualmente por todos os assassinatos. Pelos assassinatos e pelos 2 suicídios. Porque é muito grave você ter alguém e não ser aquele que educa, que dá exemplo. O que poderia um rapaz de 17 anos encontrar na educação de uma avó, quando a própria mãe era drogada? Ou ainda é? Esse não é um problema de luta de classes, como os da esquerda irresponsável, esses bandidos vestidos de vermelho, que levaram o tráfico de droga a ser uma instituição que financiava essas iniciativas. Como está acontecendo na Venezuela hoje. Narcotraficantes, estados narcotraficantes. Como o próprio Foro de São Paulo prova a você, se quiser ver quem estava lá, nas reuniões destes partidos de esquerda. Estes também são responsáveis pelas tragédias. Isto que aconteceu em Suzano e que tem acontecido em boa parte do mundo, em épocas diferentes, é o espelho desse sistema de vender e enriquecer, fazendo outros serem bandidos. Para que depois de acostumarem-se a matar, a cortar a cabeça, a usar serra elétrica nos bonequinhos, eles se sintam estimulados a fazer a mesma coisa. De um amigo muito querido eu recebi hoje alguns comentários feitos nas redes sociais desses que se mataram, depois de terem matado todos ali em volta.
Um deles escreveu assim: descanse em paz, irmão. Tenho raiva de você porque não me chamou para matar o resto desses FDP. Mas descanse em paz. Morreu fazendo o certo. Está aqui a cara do carinha, do rapaz, deve ter uns 15 anos. O outro escreveu: fez 9 kills, 9 assassinatos, e morreu pro gás, mas mesmo assim fez história. Muito bom, amigo, que apareçam mais como você. Uma menina ninguém sabe o real motivo pelo que o garoto fez isso. O bullying pode transformar as pessoas em monstros. Não julgo, pois eu faria a mesma coisa se tivesse uma arma e uns explosivos. Faria a mesma coisa. Pessoas que podiam calar a boca, mas ainda estão se enaltecendo e enaltecendo o ato que esses dois infelizes praticaram. Não aceitemos, como pessoas inteligentes, a redução desta discussão a apenas uma questão de termos ou não armas em casa. Não é esse o problema. O problema é você que é pai ou mãe, ou professor, ou adulto, tio, avô, seja lá quem for. Você decidir que valores são os que você defende. E que exemplo quer dar para essas crianças, esses jovens. Parece que o vídeo foi feito hoje. Mas se tivesse sido feito hoje, nós tínhamos que pegar cenas muito mais grotescas do que esses que nós apresentamos dos videogames, que geralmente a maior parte das crianças joga, sem que os pais sequer deem conta. Aí reclamam: meu filho está muito violento, meu filho não me respeita, meu filho fala um monte de besteira. Quer que ele seja como? Você já viu o que seu filho está jogando? Você já pegou o celular do seu filho para ver com quem ele está se relacionando? Que imagens estão lá dentro? Faça isto. Não, é que eu respeito a privacidade. Você respeita a sua preguiça. Isso sim. Enquanto seu filho está sob sua responsabilidade, ele não tem privacidade que o possa tornar um bandido às suas costas. E se você não fizer isto, se você não fiscalizar, você também é corresponsável. A nossa oração deve ser para todos, inclusive para os dois infelizes. Mas pense, você que está aqui hoje, se tivesse sido seu filho que foi estudar na escola e não voltou. Porque um alucinado que jogou os joguinhos que talvez o seu filho tenha, porque você deu para ele, foi se divertir matando gente como se fosse personagem de videogame. Se você se colocar agora no lugar das mães e pais que acabaram de enterrar seus filhos, você vai parar de dar risada. Você vai parar de achar que é exagero. Deus queira que isso não aconteça nunca com você, mas que você se torne alguém que lute para que isso não aconteça com mais ninguém. Nós vamos para a sala de passe, recordando que este vídeo faz 5 anos que está produzido e disponível, e só teve 2.119 visualizações. Só agora, enquanto ele foi exibido, nós tivemos 1.800 pessoas assistindo. Imagina, que indiferença.
Para aqueles que quiserem assisti-lo, ele se chama Escola da Violência. É uma escola que às vezes, infelizmente, está na sua casa. Pense nisso. Muita paz.